Olá pessoal, vou comentar um pouquinho a respeito da prova de redação da Unicamp, que era aguardada por nós com muita ansiedade devido aí às mudanças anunciadas pela comissão de vestibular. Conforme orientava o manual do candidato, a banca solicitou 3 textos de elaboração obrigatória pelos candidatos, o que deve ter dado bastante trabalho a todo mundo, uma vez que o limite de tempo aí deve ter constituído um obstáculo, porque além dos 3 textos, havia as 48 questões teste a serem respondidas. Os temas trabalhados nessas propostas de redação não eram difíceis, nem os textos solicitados eram difíceis. O problema é que eles eram um tanto quanto trabalhosos. O texto 1 pedia que o candidato se imaginasse um jovem navegando no site da MTV e ao navegar pelo site, ele se depararia com o gráfico que você pode conferir aí no vídeo, o gráfico Os Valores de uma Geração, publicado pela pesquisa Dossiê MTV Universo Jovem. E a partir da análise desse gráfico, esse jovem deveria tecer um comentário a respeito dos dados apresentados pelo gráfico. E esse comentário seria postado por meio do Fale Conosco da emissora, no site da emissora. Como já era previsto, o candidato tinha que cumprir aí 2 instruções na elaboração desse comentário. Primeiro, comparar os 3 anos pesquisados, indicando 2 valores relativamente estáveis e 2 mudanças significativas de valores. A gente poderia destacar aqui que quase todos os valores se mantêm relativamente estáveis ao longo dos 3 anos pesquisados, mas o candidato poderia, de repente, enunciar aí o valor I e o valor A. Viver em uma sociedade mais segura e menos violenta é um valor bastante significativo, com a aprovação de mais de 50% dos jovens pesquisados, tanto em 99, quanto em 2005, quanto em 2008. E o valor A, ter uma união familiar, boa relação familiar, também é um valor significativo nos 3 anos pesquisados aí pela MTV. Além disso, o candidato tinha que destacar 2 mudanças significativas de valores. Embora eles tenham pedido 2, eu consigo identificar no gráfico 3 delas. O valor J, ter amigos, né, era extremamente significativo em 99 e em 2005 e deixou de ser significativo no ano de 2008. Né, deixa de ser um valor tão significativo para os jovens. O valor B, divertir-se e aproveitar a vida, também era um valor extremamente significativo em 99 e em 2005 e deixa de ser significativo em 2008. Da mesma forma, só que de maneira inversa, o valor F, ter independência financeira, ter mais dinheiro do que já tem, não era tão significativo nos anos de 99 e de 2005 e passou a ser um valor significativo em 2008, com aprovação de mais de 50% dos jovens. É interessante observar, né, que ter amigos e divertir-se deixaram de ser valores em 2008, enquanto que ter independência e ter mais dinheiro passou a ser um valor mais significativo. Além de destacar esses valores pesquisados, né, demonstrando aí para o examinador a capacidade de leitura e interpretação do gráfico, o candidato deveria se manifestar no sentido de reconhecer-se ou não no perfil revelado pela pesquisa. Então, trata-se de uma parte do texto em que o candidato tem que fazer uma reflexão própria e enunciar se concorda ou não com esses valores destacados como os mais significativos e menos significativos pelos jovens entrevistados. Não era um texto difícil, um comentário é um texto de estrutura bastante simples, podia ser um texto mais curto. Talvez a única coisa que gerasse dificuldade aqui seria o fato de que a Unicamp não orientou em nenhum sentido se o aluno deveria ou não assinar esse comentário, ainda que como um jovem navegando pela internet, como uma personagem fictícia. Não há nenhuma referência com relação à assinatura dessa mensagem postada no site. Imagino que a banca tem o bom senso de considerar, tanto para aqueles que assinarem, quanto para aqueles que não assinarem, esse texto aqui na elaboração da prova. O texto 2 também é um texto bastante tranquilo de ser realizado.
porém deve ter dado um trabalho aí porque ele vem a partir ele é solicitado a partir da leitura de um texto bem maior, o que deve ter aí consumido um pouco mais de tempo. Nele, o candidato deveria se colocar no lugar de um líder de grêmio estudantil que tem recebido reclamações dos colegas sobre o ensino de ciências em sua escola. E, eventualmente, ao ler a entrevista da Tatiana Narras, numa revista de divulgação científica, ele decide chamá-la, convidá-la para uma palestra na sua escola, para alunos e para professores. Então, o candidato, na figura de um líder de grêmio estudantil, deveria elaborar o discurso de apresentação desse evento, o seu discurso de apresentação, que deveria ser escrito na modalidade oral, porém formal. E como já era esperado por nós, o candidato deveria cumprir aí duas instruções. Nesse discurso de apresentação, ele deveria apresentar um diagnóstico com 3 problemas do ensino de ciências em sua escola. Esses 3 problemas poderiam eventualmente ser identificados no próprio texto proposta publicado pela banca. Então eu destaquei alguns aqui que vocês poderiam citar. O esquecimento da história da ciência na sala de aula, o fato de que pouco se exercita a respeito do método científico da pesquisa em sala de aula, e a ausência de recursos tecnológicos. Então, o líder do grêmio estudantil aqui poderia destacar o fato de que as aulas de ciências na sua escola, elas são essencialmente expositivas, né, e não dão conta dessas referências trabalhadas aqui pela bióloga e professora de ensino médio, Tatiana Narras. Além disso, o candidato deveria, no seu discurso, justificar a presença da candidata, mostrando em que medida as ideias por ela discutidas aqui na entrevista poderiam servir de referência para a superação desses problemas específicos na sua escola. Então, na verdade, a ideia era relacionar o fato de que ela trabalha de uma forma diferenciada, trazendo uma infinidade de recursos, relacionando o aprendizado da ciência com boa parte da história desses recursos e da história da ciência, e que isso poderia, enfim, ser uma alternativa para o problema ali discutido na escola. Lembrar aqui que esse discurso também é de estrutura bastante tranquila. O candidato poderia começar saudando a todos, se apresentando como líder de grêmio estudantil, enfim, justificando aí o contexto que teria trazido a convidada para essa palestra e, enfim, terminar o texto mostrando como as ideias dela poderiam contribuir. Bastante tranquilo, talvez aqui a maior dificuldade tenha sido com o tempo e a leitura de todas essas informações. O texto 3, um texto também esperado por nós, a gente esperava que o Unicamp pedisse um texto de opinião, mas no formato de texto dissertativo, e ele veio aqui na proposta número 3. O candidato deveria, nesse caso, se colocar na posição de um articulista, né, que ao fazer uma pesquisa sobre as recentes catástrofes ocorridas em função das chuvas que afetaram o Brasil a partir de 2009, vai encontrar uma crônica do Drummond, publicada em 1966, e a partir dessa crônica ele resolve escrever um artigo jornalístico opinativo, respeitando aí as 2 instruções colocadas pela banca. A primeira delas pedia que o articulista relacionasse 3 problemas enfrentados recentemente pelas cidades brasileiras, em função das chuvas, com aqueles trabalhados na crônica. Bastante tranquilo isso, ruas alagadas, desabamentos de casas e barracos, mortes, enfim, são coisas destacadas tanto pelo texto do Drummond como pelas notícias contemporâneas a respeito dos desastres causados pela chuva que o candidato poderia aproveitar aí. E, em segundo lugar, o candidato deveria mostrar em que medida concorda com a visão do cronista sobre a questão. O que o Drummond coloca na crônica? Ele ressalta que a fragilidade do Rio de Janeiro decorre da negligência do governo, né? E ele destaca que são velhos erros sociais e omissões urbanísticas que acabam vitimando os mais necessitados. E aí bastaria que o candidato se posicionasse concordando ou discordando da visão do Drummond aqui, que ele poderia fazer de 2 maneiras. Primeira,
O candidato poderia afirmar esse posicionamento ou negar esse posicionamento sem citar a crônica do Drummond, ou ainda poderia fazer uma relação intertextual, fazendo aqui uma citação, uma referência da própria crônica do Drummond no seu texto aí do vestibular. Enfim, são propostas de redação bastante acessíveis, não devem ter gerado dificuldade, talvez a do gráfico tenha exigido um pouquinho mais de interpretação do candidato, mas que, em geral, não devem ter gerado dificuldade para os alunos. Eu acredito que o maior dificultador aí tenha sido o tempo, a questão da assinatura no texto 1, que também acontece no texto 3, a gente ensina aos candidatos que o artigo jornalístico é um texto de opinião assinado e também não vem nenhuma menção na prova a respeito de assinar ou não, ou a respeito de como assinar, mas a banca da Unicamp é uma banca de bom senso, deve considerar aí que falhou nesse aspecto e, portanto, não deve prejudicar os candidatos na avaliação. É isso, eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham feito uma excelente prova. A gente fica torcendo por vocês aí para aprovação para a segunda fase. Grande beijo, até a próxima.